Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na sexta-feira da sexta semana depois de Pentecostes, celebrando São Boaventura. Este é um dos grandes doutores, hein? É grande São Boaventura. Doutor seráfico, ó, um serafim, profundo conhecedor de Deus, profundo conhecedor de Deus. E nos perguntamos a quantas anda a Sagrada Teologia, o conhecimento de Deus, a quanto andam os nossos ilustres doutores e professores, os grandes mestres da Igreja e por consequência da humanidade. Eu fico sempre estarrecido, eu que conheci tantos tão belos mestres, fico sempre estarrecido de perceber quão poucas vozes se levantam para, enfim, identificar o tempo que nós vivemos. Né? Desculpe, mas eu parto de feliz memória, querido, coitadinho, mas eu parto de Bento XVI, tomado como o grande teólogo do século. Aí já começo pela raiz criticando, já começo a criticá-lo pela raiz, isto é, de ele ter ido até o fim da sua vida sem conseguir ver direito que tratava-se de uma revolução. Bom, ele chegou a dizer, né, que o Vaticano II era a Revolução Francesa dentro da Igreja. Mas eu digo que eu ia começar do início por causa da Novela Teologia que ele assinou, né? Ele seguiu atrás de Rahner, né? Da Novela Teologia, que inspirou o Vaticano II. Custou haver alguma coisinha do Vaticano, da liturgia, né? Das escrituras, né? Sim, da interpretação das escrituras. Né? Então, sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, o completo cego. Bergoglio não soube tirou o solidel. O solidel é uma coisa que se tira somente diante do Santíssimo Sacramento. Tirou o solidel para Francisco e encomendou-o como Papa legítimo. Vê-lo como o falso profeta de Apocalipse 13, 11, 5, muito longe. Nem arranhou esta realidade. Esse é o grande teólogo. Esse é o grande teólogo encomiado hoje por todos. Não me faz o tipo. Eu não o encomio. Mas agora a coisa entorta de vez. Né? Porque o grande guardião da fé, o Tuxo, né? Víctor Manuel Fernandes, que vai ser o prefeito da Congregação da Fé, fica dizendo coisas aí, já agora sim, ele é com certeza cercadíssimo dos repórteres, fica dizendo ele aí que, ele disse, só duas recentes declarações desse homem. Uma, disse ele que é uma afirmação que, pelo mais, está na boca de todos nós. Não se trata de uma doutrina. A Igreja não se trata de uma doutrina, não se trata também de um livro, a Bíblia, né? Mas se trata de uma pessoa, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que se trata, com certeza. Mas nem porque se trata de uma pessoa, nós temos outra fonte para conhecê-lo. Que fontes nós temos para conhecer a pessoa do Senhor? Vou dizer 3, então. Mas 2 são as fortes, as principais. Uma
É justamente as Sagradas Escrituras. E como conhecer nosso Senhor, se não pelas Sagradas Escrituras e a tradição da igreja que nos apresenta? Então, essa é uma. Né? A outra é a doutrina. A doutrina celeste, aquela guardada pela igreja. Até então, pelo magistério da igreja, até então, com toda a segurança. Né? A doutrina celeste. Então, quer dizer, como conhecer a pessoa de nosso Senhor? Tem a revelação mística, né? Tem ainda a experiência mística. Então a terceira seria a experiência mística. Mas isso é uma coisa muito particular. Né? Para a gente poder chegar a entender a experiência mística de uma pessoa, de um santo, enfim, é preciso que aquilo seja colocado em doutrina. Mas em doutrina que esteja de acordo com as Escrituras. E em doutrina que esteja aprovada pelo magistério. Senão, aquela experiência mística pode ser. Então, não se trata de uma simples doutrina. Se trata da doutrina celeste. Quer dizer, a doutrina é por onde nós vamos conhecer a pessoa divina. É a revelação da pessoa divina. Jesus é a palavra. É a doutrina do Pai vindo a nós. Sua pessoa é a palavra, a doutrina do Pai vindo a nós. Não há outro modo de conhecê-lo. Então, senão, como digo, a experiência mística. Mas a experiência mística, queridos, a experiência mística por excelência é a visão beatífica, aquela que nós esperamos. A experiência mística por excelência é esta. Que nós estamos anunciando para breve. Todos os homens terão. Então não se dá mais por doutrina, por explicação, por palavra, mas se dá por evidência. Ainda ontem na mesa alguém perguntava e discutia, e no céu como é? Quem é que vai dizer que aquilo ali é Jesus Cristo? Ninguém precisa dizer que Deus é Deus no céu. Isso se dá por evidência. Isso se joga como a realidade ante nós. Essa é que é a experiência mística cabal final. Que toda a humanidade, todo o cosmos deverá ter. Essa transformação no Espírito Santo. Então, até lá, há que se estudar, há que se ler as Sagradas Escrituras, há que se rezar muito para ter alguma experienciazinha mística de Deus. Está bem, não é uma doutrina. É sim uma doutrina. É sim uma doutrina. Da qual ele se faria guardião. Tudo é falso. Nesta contra a igreja, tudo é falso. A doutrina da fé não tem mais nada a ver com doutrina. Né? É só a fé neste herege, né? Nesse cismático, que é esse tucho. Então, pronto. Né? Tira a palavra doutrina da fé, da congregação. A congregação do tucho. Pronto. Né? O que ele diz. A outra palavra que eu queria considerar declaração dele, saída agora, ele falando sobre... Não, esse negócio de homossexualidade é uma questão de linguagem. Não se trata de mudar o discurso. Hoje se fala em narrativa. Né? Também estamos cheios disso na realidade civil. Né? Trata-se de narrativa. Não recebeu aqui esse outro aí, cujo nome eu me eximo de dizer, um ditador aqui da Nicarágua, dizendo que não, aquilo é democracia, é uma questão de linguagem, de discurso. Vamos mudar o discurso para acolher a democracia da Nicarágua.
Não. A palavra, queridos, a doutrina, a linguagem, o ensino, está para mostrar a realidade de fundo. O que importa é aquilo que se vive, a realidade de fundo. É disto que se trata. Não se trata simplesmente de uma palavra, de uma linguagem, mas de algo que revela a realidade. E tantas vezes a realidade de vida, daquilo que se deve viver ou daquilo que não se deve viver. Moral, ética, são as palavras que se colocam junto. Então não se trata simplesmente de discurso. Vai viver o comunismo lá da Nicarágua para ver. Não se trata simplesmente de narrativa. Vejam as imagens que nos chegam lá do fronte da guerra, dos corpos estraçalhados sendo comidos por ratos, dos soldados. Esta é a realidade. Veja a realidade do pecado grave, que afasta de Deus e lança ao inferno. É vida, é realidade que se revela pela palavra. Não se trata simplesmente de mudar a linguagem. Então, bom, agora a dizer que Francisco está a galope, trabalhando para orientar o discurso dos meios de comunicação católico. Não tem mais quem trabalha nas redes sociais, não tem mais quem publica artigo, não tem mais quem faz qualquer trabalho de ensino, mesmo nas universidades, na igreja, que não esteja sendo vigiado, controlado. E tem que usar a linguagem de Francisco, os conceitos de Francisco, os valores de Francisco, os encômios a Francisco. É nesta linha que agora se está trabalhando. A censura, bom, isso forte dentro da igreja. E há que se conformar tudo ao pensamento deste homem, às suas heresias, ao seu cisma. Então, onde estão, sempre volto a perguntar, onde estão os grandes doutores, os grandes mestres? Onde estão aqueles que na igreja têm a cátedra do ensino? Mas será que ninguém vê um palmo à frente do nariz para entender o que está acontecendo? Que a destruição de tudo isso é a destruição da igreja? Isso é a destruição da igreja. E que tudo isso nos coloca como um sinal dos tempos, de que nós estamos no fim do mundo. Mas quem é que tem coragem de dizer isto, de anunciar isto? Onde estão os grandes teólogos, os grandes doutrinadores, os grandes professores, os grandes doutores da igreja que, afinal, vendo toda esta realidade, abrem a boca e são capazes de ensinar e de identificar o que estamos vivendo e ensinando? Então, queridos, que dura a realidade. Chegaram ao fim do mundo. Bom, é o fim do mundo. Chegamos ao fim do mundo. Constatando que, olha, praticamente não há uma única voz que se levante contra tudo isto e com clareza, com definição precisa, com entendimento profundo, explique, ensine e mostre essa realidade toda. Não há ninguém que denuncie a falência desse discurso, dessa narrativa, da palavra falsa desta gente.
praticamente não há ninguém que o faça. Que duro golpe recebemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.